é a história dessa mulher, a Jessie, e o esposo dela, esse bonitão aí, o Gerald, em Jogo Perigoso. Vocês vão ver. A Jessie e o Gerald, eles são um casal, né? Um casal de meia idade, que eles vão passar um fim de semana legal, bacana, numa casa de praia. E beleza, o Gerald vai lá, ele leva uns negócios, eles estão lá passeando, né? Eles estão à procura de melhorar o relacionamento deles, que não tá muito bem, tá caminhando pra uma separação. Então é um fim de semana pra eles ficarem juntos, pra eles ficarem bem e de boa. De repente, ele para e tem um cachorro. É um cachorro meio de rua, né? Abandonado. E é meio estranho esse cachorro. O Gerald já repara que tem coisa errada nesse cachorro. E beleza. Eles vão seguindo o caminho deles, não fazem nada, deixa o cachorro ali. Aí a Jessie sai, ela vai, né, olhar pela casa e ela resolve alimentar aquele cachorro que tá por ali, que ela ficou com dó. Ela dá um pouco de carne nobre pro bicho, o bicho vai lá. Só que o Gerald chega e o bicho esconde. E, né, eles resolvem deixar a carne lá e ok. Aí chega na hora H, né? A Jess tá lá, toda produzida, bonita, pra começar o negócio, né? E aí o Gerald chega e ele chega com umas algemas, porque ele tem uma fantasia um pouco peculiar, digamos assim. Ele prende ela. Ele antes tinha tomado um Viagra, tomou mais um Viagra, aí a gente já sabe onde que isso vai dar, né? Beleza, ele começa lá a mexer com ela, ela não gosta, ela vê que essa fantasia dele aí é meio mórbida, não curte, e eles começam a discutir, porque isso não tá legal na opinião dela. E eles começam a discutir, a discutir. Ele fica decepcionado com ela, começa a falar: não, é por isso que o nosso casamento não tá indo bem, porque não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. Ela explica pra ela, ela explica pra ele que isso é doentio, que isso não é legal, que ela não gosta desse tipo de coisa. E ele não aceita, ele começa a falar um monte de coisa ruim pra ela, falar um monte de coisa chata pra ela, que é claro, ela não aceita também, ela fica mal. E aquele momento que era pra ser um momento legal, vira um momento de discussão e, né, com ele falando um monte de bobagem pra ela. E ele ficando bravo porque ela fica resistindo, resistindo e, tipo, não quer e discute ainda mais, fala um monte de coisa. E eis que o Gerald tem um ataque cardíaco, ele tem um infarto ali mesmo e morre. E aí ele cai em cima dela e ela, pra resolver aquela situação, ela percebe que ele já não tá bem ali, né? E ela dá um chute, ele cai no chão e bate a cabeça. E abre a cabeça dele, sai muito sangue. E ela começa a se desesperar, porque ela tá presa ali sozinha. Acabou de ver o marido dela ter um infarto, morrer ali, com a cabeça toda sangrando. Ela começa a se desesperar, ficar nervosa, porque ela está presa, está de camisola apenas. Aí aquele cachorro chega, aquele cachorro que ela alimentou antes, chega lá e ele começa a se alimentar do marido dela, começa a se alimentar do sangue, da carne do marido dela. Olha que mórbido. E ela tenta tirar o cachorro dali, falar pra ele sair dali, joga um livro no cachorro, expulsa o cachorro dali, mas o cachorro continua ali, em cima. E eis que de repente o marido dela sobe, ele do nada volta, só que ele não voltou. E é uma das primeiras alucinações dela, porque ela percebe que ele voltou, mas o corpo dele ainda tá no chão, deitado. Então é uma alucinação enorme. E aí ele volta e ele continua falando um monte de bobagem pra ela, falando um monte de besteira pra ela, sabe? Continua aquela coisa que ele tava antes, aquele discurso brega que ele tava antes, aquela coisa horrível, falando do cachorro, falando um monte de coisa e tal. Vai falando e vai colocando um monte de minhoca na cabeça dela, que ela não vai conseguir sair, que ela tá presa, que ela não vai conseguir sair, que ela vai acabar machucando o braço dela, machucando o pulso se ela tentar sair. E ela vai tentando e tentando. Ela até consegue libertar um braço. Só que aí ela percebe que ela não conseguiu, que aquilo é mais uma alucinação. É a alucinação dela mesma, livre, ela vendo ela mesma livre e falando pra ela mesma falando coisas boas pra ela, falando coisas que vão motivar ela a sair dali, sair daquela situação, se desprender, sair daquela situação, de fato. E aí ela vai usando aquilo em favor dela e vai tentando pegar uma água pra ela beber, porque ela tá morrendo de sede, tá presa aí, sem comer e sem beber faz bastante tempo. Só que ela não consegue, e ele continua lá, a alucinação do marido dela continua lá, falando um monte de bobagem pra ela.
E a alucinação dela mesma continua lá também. Aí, eis que uma noite aparece essa criatura, esse ser estranho no quarto dela. Um ser que parece um monstro mesmo. E aí ela começa a ter umas flashbacks da infância dela, da vida dela quando ela era criança, dos problemas que ela tinha com o pai dela, que eu não vou deixar muito claro aqui, porque senão vai ser muito spoiler. Né? Mas acho que vendo as imagens, acho que vocês já conseguem pegar mais ou menos o que deve ser. E aí ele continua falando pra ela, a alucinação do marido dela continua falando um monte de bobagem pra ela, e ela desesperada porque ela já tá também... Já passou alguns tempos, já passou alguns dias, ela tá presa faz bastante tempo, alguns dias assim, e ninguém veio até agora pra... Ela tentou chamar alguém, ninguém veio, e ela continua tendo os flashbacks dela, do problema dela que ela teve com o pai. Vocês estão vendo aí, eu não preciso falar muita coisa, então se vocês pegaram, pegou, se não pegou, veja o filme, enfim. Ela tem mais frustração do cachorro tentando pegar ela, do cachorro ainda comendo a carne do marido dela. Esse cachorro, ele é sanguinário, gente. Nossa, que cachorro que é esse, meu Deus? E aí o marido dela de novo aparecendo, falando um monte de bobagem pra ela, que ela não vai conseguir sair, que ela não vai conseguir sair, papapá, bababá, babá, babá. Tipo isso. Ela volta no tempo de novo, tem um insight, ela vê ela mesma quando criança e conversa e tenta dar um jeito de resolver aquilo. Tenta dar um jeito de resolver e pá. Lembra de tudo aquilo. E aí, ela vê ela mesma de novo, motivando ela a sair daquela situação, vê o marido dela falando bobagem pra ela de novo, mas ela decide tomar uma atitude. Ela decide ir lá e tomar uma atitude e ir se libertando. E ela faz de tudo, gente. Ela faz de tudo, dá um jeito, consegue pegar o copo, quebra e acaba machucando a própria mão dela também no processo, machuca tudo a mão dela. Na tentativa de se libertar das algemas. E ela com a mão machucadíssima, toda gente quase em carne viva saindo, muito sangue, perdendo muito sangue. Ela se liberta de uma das algemas. Percebe que a mão dela tá muito machucada. E ela tenta pegar o celular, com... Ela antes estava tentando pegar o celular com o pé. Aí finalmente ela consegue pegar, dá um jeito de pegar também a chave da outra algema para abrir, que estava do lado dos comprimidos do marido dela. Ela abre, consegue se libertar finalmente, né? Ela consegue se libertar finalmente. E vai dar uma enfaixada no braço, limpada no machucado, né? E vai pegar a chave do carro para ela poder dirigir. Mas do nada ela acaba desmaiando, porque de tanta nervoso, de tanto tudo que ela passou, ela tem um mal súbito e desmaia. O cachorro vem de novo em cima dela, o corpo do marido dela já tá em estado de decomposição, já. Ela já não tem muito a perder. E o cachorro ali, só que o cachorro foge. Por que ele foge? Porque de novo aparece aquela figura monstruosa. Essa figura monstruosa visitou ela várias vezes durante a noite. E ela morria de medo desse homem que se assemelha mesmo a um monstro. E ele gosta de entrar nas casas e sair roubando as coisas. Ela dá um anel dela de casamento para ele. Vai fugir, pega o carro e foge. O marido dela de novo aparece, falando um monte de bobagem. Ela tá tão cansada, tão exaustada, que ela acaba batendo o carro. Ela bate o carro na árvore. E algumas pessoas que estavam morando ali do lado, tem uma casa do lado, percebem o barulho e vão lá. E vão lá ver o que tá acontecendo. E ela é socorrida. Ela é socorrida por essas pessoas que chegam ali. E aí passa um tempo, ela vai fazendo fisioterapia, vai resolvendo as coisas, resolvendo os problemas internos dela, os traumas que ela tinha. E começa a escrever um livro contando a história que aconteceu e tal, de tudo que ela passou, os traumas dela, como ela resolveu tudo aquilo durante aqueles dias que ela estava presa. Lembrando também daquele homem estranho, ela não para de ver a imagem daquele homem monstruoso, que tem uma cara estranha, assustadora. E ela vai superando aos poucos. E ela acaba também criando uma ONG
pra ajudar pessoas que passaram pelos mesmos problemas, pelos mesmos traumas que ela passou. Um dia ela tá folheando o jornal normalmente na casa dela e ela percebe, ela vê que esse homem que visitava ela à noite, que era ameaçador, que tinha uma cara meio monstruosa, que esse homem não era um bicho, um fantasma, um monstro mesmo, ele era uma pessoa mesmo. É um homem, um psicopata, que ele entrava na casa das pessoas pra machucar elas e pra roubar. E esse homem, ele tem essa aparência monstruosa, assustadora, porque ele mostra até também uma cena da polícia entrando onde esse homem ficava, que ele deixava as coisas que ele roubava. Esse homem, ele tinha essa aparência assustadora porque ele tem uma doença, que é também explicada no filme, que é uma doença chamada acromegalia, que deixa a pessoa com feições muito grandes, muito enormes e às vezes até monstruosas. Ela vai ao julgamento desse cara, se aproxima dele, chega perto e finalmente supera o trauma. Ele olha assim, dá uma olhada nela, muda para a imagem do pai dela, muda para a imagem do marido dela e ela finalmente consegue olhar e não ter mais medo. Ela finalmente supera o seu trauma causado pelo pai, pelo marido e por esse senhor monstruoso. É isso, galera. Um beijo, um abraço, um queijo, até mais.